A risada de Nelson, o dono do ferro velho, era um som enferrujado como as carcaças de carros que pontilhavam seu império de poeira e metal. Era uma risada de desprezo, direcionada a Arthur e Beatriz, um casal idoso cujas mãos trêmulas contavam a história de uma vida inteira de trabalho e cujos olhos continham a sombra de uma perda recente e amarga. R$ 200 por essa banheira com rodas, Nelson cuspiu, o palito de dente dançando no canto da boca. Vocês não estão comprando um trailer, estão comprando um atestado de loucura. O que vão fazer? Dar a volta ao mundo ou esperar que ele se dissolva na primeira chuva? Arthur, um mecânico aposentado cujas mãos fortes agora lutavam para segurar uma xícara de café, apenas cerrou o maxilar. Mas Beatriz, com um brilho desafiador em seus olhos que a idade não conseguirá apagar, sorriu. Toda jornada precisa de um começo, Nelson. E a nossa começa aqui. Para os poucos que observavam a cena, era um espetáculo patético. O casal Almeida, que um dia tivera uma das casas mais bonitas da cidade, agora estava reduzido a comprar lixo. Todos sabiam da história do filho único, Ricardo, os convencer a vender a casa para investir em um negócio infalível ou que se revelou uma fraude, desaparecendo com o dinheiro e deixando-os na miséria, morando em um quarto alugado nos fundos de uma pensão. Comprar aquele trailer era um ato de rebelião. Era Arthur e Beatriz dizendo ao mundo, e a si mesmos, que sua história ainda não havia acabado. O trailer era uma ruína. Um modelo antigo, com a pintura desbotada de um circo ambulante, com estrelas e luas pálidas ainda visíveis sob a sujeira. Pertencera a um mágico viajante, o grande Alistair, que falecera naquela mesma cidade anos atrás, sem família, seus pertences deixados para apodrecer. Rebocar o trailer até o terreno baldio atrás da pensão foi uma saga, mas quando ele finalmente parou, rangendo, tornou-se o castelo deles. Nos dias que se seguiram, eles trabalharam com uma sinergia que só 70 anos de vida em comum poderiam criar. Arthur, o mecânico, mergulhou no motor engripado, as mãos redespertando com um propósito esquecido. Beatriz, a sonhadora, atacou o interior, limpando a sujeira de décadas, sonhando com as cores que usaria para pintar as paredes. Era um trabalho que curava, cada parafuso apertado, cada camada de poeira varrida, era um passo para longe da vergonha e da perda. Foi Beatriz quem encontrou o compartimento secreto. Sob um dos longos bancos do assento, havia uma tábua do assoalho que parecia diferente. Não estava pregada, mas encaixada. Juntos, eles a levantaram, revelando um espaço oco e escuro. E dentro, não havia ferramentas ou peças sobressalentes. Havia 3 baús de couro, grandes e pesados, com fechos de latão manchados, gravados com as iniciais OGA. O ar no trailer pareceu ficar mais denso. Com o coração acelerado, eles abriram o primeiro baú. O que viram os deixou sem fôlego. Não era ouro, nem joias. Era magia. Dentro, aninhado em veludo carmesim, estava um autômato, uma caixa de música do tamanho de uma caixa de sapatos. Mas em sua tampa, em vez de uma bailarina, havia um palco em miniatura, com um pequeno mágico de cartola e uma dama de vestido de seda. Arthur encontrou a pequena manivela de latão e a girou. Uma melodia delicada e intrincada, diferente de tudo que já haviam ouvido, encheu o trailer. E no pequeno palco, as figuras ganharam vida. O mágico ergueu sua varinha, uma pequena pomba branca apareceu em sua mão, e a dama aplaudiu silenciosamente. Era uma obra-prima de engenharia e arte, uma beleza de um tempo esquecido. Os outros 2 baús continham maravilhas semelhantes. Um pássaro mecânico em uma gaiola dourada, que podia assobiar melodias complexas. E o mais incrível de todos, um pequeno pierrot de porcelana sentado a uma escrivaninha, que, quando ativado, mergulhava a pena no tinteiro e escrevia uma frase em uma caligrafia perfeita, asterisco a magia está na mão que a procura asterisco. Mas foi no fundo do primeiro baú, sob o autômato do mágico, que encontraram o verdadeiro segredo. Um diário de capa de couro, o diário do grande Alistair. As páginas contavam uma história muito maior do que a de um simples artista de circo. Alistair não era apenas um mágico, ele era um guardião. Seu diário revelou que ele pertencia a uma linhagem de guardiões do caleidoscópio, uma sociedade secreta dedicada a proteger tesouros históricos e culturais de caçadores gananciosos.
E o tesouro final que fora confiado a Alistair era nada menos que o Tesouro de Dom Pedro, uma coleção de joias imperiais e diamantes brutos que desapareceram misteriosamente durante a transição do Império para a República no Brasil, uma fortuna que se pensava perdida para sempre. Alistair, em sua juventude, havia recuperado o tesouro das mãos de uma sociedade rival, os herdeiros do Escorpião, os descendentes do cortesão que originalmente roubou as joias. Mas ele sabia que os herdeiros nunca parariam de procurar. Ele não podia simplesmente esconder o tesouro. Então, ele o dividiu e criou a fechadura mais complexa do mundo. O diário explicava, ***, a localização do tesouro não está em um único mapa, mas em 3. Cada um de meus automatos é uma chave. Quando ativados, na sequência correta, cada um revela uma parte do enigma. O mágico revela o mapa, o pássaro canta as coordenadas e o escritor desenha a cruz no ponto final. Juntos, e somente juntos, eles revelam o caminho. Arthur e Beatriz se entreolharam, o peso daquela revelação os esmagando. Eles não haviam comprado um trailer velho. Haviam comprado o mapa para uma das maiores fortunas perdidas da história do Brasil. A salvação para sua velhice, a chance de recuperar sua dignidade, estava ali, naqueles mecanismos intrincados. Mas a última entrada do diário era um aviso terrível, ***, os herdeiros do Escorpião são implacáveis. Eles têm seus próprios métodos. Eles rastreiam a energia, a assinatura única que minhas criações emitem quando ativadas. No momento em que a primeira melodia tocar, eles saberão. A caçada recomeçará. Que Deus proteja quem quer que encontre estas chaves. Um calafrio percorreu Arthur. No momento em que a primeira melodia tocar, eles já haviam ativado a caixa de música. Eles haviam acendido um farol na escuridão. Enquanto a compreensão aterrorizante se instalava, Arthur olhou para a pequena figura do mágico, que havia parado de se mover. E então, ele viu algo que não havia notado antes. Com a conclusão da música, um pequeno compartimento, invisível até então, se abriu na base do autômato. Dentro, havia um pequeno pergaminho enrolado, não maior que um dedo. Com os dedos trêmulos, Arthur o pegou e o desenrolou. Era um mapa, desenhado à mão com uma tinta que parecia brilhar fracamente. Um mapa de uma costa recortada, com ilhas e uma marcação enigmática. A primeira chave. Um sentimento de triunfo e medo percorreu Beatriz. Eles haviam encontrado. A jornada podia começar. Ela olhou pela pequena janela do trailer, para o sol que se punha, o coração cheio de uma esperança que não sentia há muito tempo. Mas o que ela viu fez seu coração parar. Na rua empoeirada, em frente à pensão, um carro preto e caro que ela nunca vira antes havia parado. Um homem de terno, com um rosto que não pertencia àquela cidade, saiu. Ele não olhou para a pensão, nem para os arredores. Ele segurava um dispositivo estranho na mão, uma caixa de latão polido com uma agulha de vidro que brilhava com uma luz fraca. E a agulha não apontava para o norte. Ela estava cravada, imóvel e precisa, na direção exata de seu trailer. Na direção da música que acabará de tocar. O homem ergueu os olhos, e seu olhar encontrou o de Beatriz através da janela. Ele não sorriu. Ele apenas assentiu lentamente, como um caçador que acaba de localizar sua presa. A caçada não ia recomeçar. Ela já havia terminado. E eles eram o prêmio. O aceno lento do homem de terno não foi um cumprimento, mas uma sentença. Naquele instante, o pequeno trailer deixou de ser um refúgio e se tornou uma armadilha iluminada. Beatriz recuou da janela, a mão sobre a boca, os olhos arregalados de pavor. Arthur, vendo a expressão no rosto dela, não precisou de palavras. Ele se moveu com uma velocidade que desmentia seus 75 anos, apagando a pequena lamparina a óleo, mergulhando o interior do trailer em uma escuridão quase total. O que faremos, Arthur? Sussurrou Beatriz, a voz um fio na penumbra. Primeiro, não entramos em pânico, respondeu ele, a voz baixa e firme, a voz do mecânico que passou a vida consertando o que estava quebrado, fosse um motor ou um coração assustado. Ele não sabe o que temos. Ele só sabe que algo foi ativado. Ele está pescando. Arthur espiou pela fresta da cortina.
O homem, que chamaremos de Silas, caminhava em direção à pensão, não ao trailer, seus movimentos calmos e deliberados. Ele não ia arrombar a porta. Ele era mais sutil. Bateram à porta do pequeno quarto alugado do casal minutos depois. A dona da pensão, uma mulher assustadiça, os chamou. Tem um senhor perguntando por vocês. Diz que é um historiador. O jogo começou. Deixando Beatriz no trailer escuro com as maravilhas mecânicas, Arthur foi ao encontro do lobo. Silas estava na pequena sala de recepção, um sorriso polido no rosto, o dispositivo de latão agora guardado. Ele se apresentou como um pesquisador, um especialista na vida de artistas itinerantes do século passado. Soube que os senhores adquiriram o antigo trailer do Grande Alistair, disse Silas, a voz suave como veludo. Uma peça de museu, na verdade. Minha organização se dedica a preservar esses artefatos. Muitas vezes, o valor não está no objeto em si, mas no que ele pode conter. Diários, anotações e talvez até mesmo alguns de seus e brinquedos e mais engenhosos. Arthur desempenhou seu papel e encolheu os ombros, as mãos sujas de graxa enfiadas nos bolsos. É só um monte de lata velha. Comprei para tentar consertar o motor, talvez fazer uma última viagem. Dentro não tinha nada, só sujeira e teia de aranha. A mulher limpou tudo hoje. O olhar de Silas era penetrante. Entendo. Mas nossos registros indicam que Alistair nunca se separava de suas criações mais valiosas. Uma coleção de caixas de música. Automatos. Se por acaso encontrarem algo do tipo, saibam que há uma recompensa substancial. Minha organização pagaria o suficiente para que os senhores pudessem comprar uma casa de verdade, não, e isso. Ele gesticulou vagamente na direção do trailer, o insulto tão polido quanto seus sapatos. Se acharmos alguma coisa, o senhor será o primeiro a saber, mentiu Arthur. Silas lhe entregou um cartão de visita com um nome e um número internacional. Eu ficarei na cidade por alguns dias. Por favor, não hesite em me ligar. Ele se foi, deixando para trás o cheiro de perfume caro e uma ameaça tão real quanto o ar que respiravam. Arthur voltou ao trailer, o rosto uma máscara de preocupação. Ele sabe. Ele não tem certeza, mas sabe. E não vai desistir. Beatriz olhava para os baús de couro com uma nova compreensão. Eles não eram um presente, eram uma carga. O diário, Arthur. O diário dizia que a caçada recomeçaria. Então, nós vamos correr, disse ele, a decisão se formando em sua mente. Mas vamos correr em nossos próprios termos. O plano nasceu da necessidade e da genialidade de um velho mecânico. Eles não podiam ficar. O quarto alugado não era seguro. O trailer era sua única esperança de fuga. Mas ativar os outros automatos para encontrar o tesouro seria como enviar um sinalizador a cada parada. A energia, disse Arthur, batendo na lateral de latão do dispositivo de Silas que Beatriz descrevera. Ele não está rastreando o som. Ele está rastreando algum tipo de energia que a máquina emite quando funciona. Se eu puder bloquear essa energia, podemos ficar invisíveis. A velha oficina alugada de Arthur, um pequeno galpão que ele estava prestes a abandonar, tornou-se seu laboratório. Enquanto Beatriz, com uma coragem renovada, começava a tornar o interior do trailer um lar, consertando as cortinas e pintando pequenas estrelas douradas no teto, Arthur travava sua própria batalha. Ele trabalhou por 2 dias e 2 noites, movido a café e a uma determinação que não sentia há anos. Primeiro, ele fez o motor do trailer tossir, engasgar e finalmente rugir de volta à vida, um som glorioso de ressurreição. Depois, ele se dedicou à sua tarefa mais importante. Com placas de cobre que comprou com o pouco dinheiro que lhe restava, folhas de alumínio e uma grande quantidade de fio-terra, ele começou a construir uma gaiola de Faraday improvisada dentro de um dos armários do trailer. Um pequeno santuário de metal projetado para conter e abafar qualquer sinal de energia que os automatos pudessem emitir. Enquanto trabalhava, a mente de Beatriz decifrava o primeiro mapa. As ilhas, a costa, e ela reconheceu. Eram as ilhas da Baía de Angra dos Reis, não como eram hoje, mas como apareciam em mapas do século XIX.
A primeira parte do tesouro estava lá. Mas as coordenadas exatas, o ponto específico, viriam da canção do pássaro. Na terceira noite, o trabalho estava feito. O trailer, embora ainda uma colcha de retalhos de ferrugem e tinta desbotada, estava vivo e pronto para rodar. A gaiola de Faraday estava instalada, um armário forrado de metal brilhante que parecia um portal para outro mundo. Eles haviam empacotado suas poucas posses. Era hora de acordar a segunda chave. Com o trailer firmemente fechado, eles colocaram o autômato do pássaro cantor dentro do armário forrado de metal. A pequena criatura de prata parecia olhar para eles com seus olhos de rubi. O silêncio era tenso. A teoria de Arthur estava prestes a ser testada. Se ele estivesse errado, em poucos minutos Silas estaria à sua porta. Arthur pegou a pequena chave de ouro e a inseriu na base do pássaro. Ele a girou. Um zumbido suave de engrenagens começou, e então, o pássaro abriu o bico de prata. Uma melodia começou, não uma canção humana, mas uma série de trinados e assobios complexos, notas que subiam e desciam em uma sequência que parecia uma linguagem, um código. Beatriz, com o ouvido de uma artista, reconheceu os padrões, as repetições. Eram números. Longitude e latitude, disfarçados em uma canção de ninar mecânica. Eles esperaram, os corações na garganta, olhando pela fresta da janela para a rua escura. 1 minuto. 2. 5. Ninguém veio. Nenhum carro preto. Nenhuma figura sinistra. A gaiola de Arthur havia funcionado. Eles estavam invisíveis. Uma onda de alívio e triunfo os percorreu. Eles se abraçaram, rindo como duas crianças que haviam acabado de realizar a travessura perfeita. Pela primeira vez, eles sentiram que tinham uma chance. Eles tinham um mapa, as coordenadas, e uma maneira de encontrar a peça final do quebra-cabeça sem serem detectados. A jornada, a última grande aventura deles, podia finalmente começar. Amanhã, antes do amanhecer, disse Arthur, o espírito de um jovem aventureiro brilhando em seus olhos cansados. Nós partimos. Beatriz, o rosto iluminado pela alegria, foi até a janela para fechar a cortina completamente, para selar seu pequeno mundo de segredos e se preparar para a estrada. Mas ao olhar para a rua, o sorriso congelou em seu rosto. O alívio se transformou em um gelo que percorreu suas veias. O carro preto de Silas estava lá, estacionado do outro lado da rua, nas sombras. E Silas não estava sozinho. Parado ao lado do carro, conversando com Silas, estava uma figura que eles conheciam bem demais. Uma figura que deveria estar a centenas de quilômetros de distância, vivendo a vida próspera que ele construíra sobre a ruína deles. Era Ricardo. O filho deles. Ele não parecia assustado ou coagido. Ele gesticulava, apontava na direção da pensão, na direção do trailer. Ele estava colaborando. O filho que os havia traído, que os havia deixado sem nada, agora os estava entregando a seus caçadores. A traição não era uma memória dolorosa do passado. Era uma faca afiada e presente, e estava prestes a ser torcida. A imagem de Ricardo, o filho que lhes roubara o passado, agora conspirando para lhes roubar o futuro, foi um golpe mais cruel do que qualquer ameaça de um estranho. A traição não era mais uma ferida cicatrizando, era uma faca, e estava sendo girada em seus corações. O alívio de seu pequeno triunfo evaporou, substituído por um frio glacial. Ele nos vendeu, sussurrou Beatriz, a dor em sua voz tão profunda que Arthur sentiu o eco em sua própria alma. Por quê, Arthur? Por quê? Arthur não tinha respostas. Ele só tinha ação. Não podemos esperar pelo amanhecer. Temos que ir. Agora. A partida deles não foi um começo de aventura, mas uma fuga desesperada na calada da noite. Arthur, com a habilidade de um mecânico que conhece cada rangido e gemido de uma máquina, manobrou o trailer velho e barulhento para fora do terreno baldio com um silêncio que beirava o impossível. Eles deslizaram pelas ruas adormecidas da cidade, cada farol que passava, cada cachorro que latia, um potencial alarme.
Eles pegaram não a estrada principal, mas uma antiga estrada de serviço que Arthur conhecia de seus tempos de caminhoneiro, um caminho de terra esburacado que serpenteava pelas colinas, longe dos olhos de seus caçadores. A jornada para Angra dos Reis tornou-se um jogo tenso de xadrez em alta velocidade. Eles eram a presa, mas uma presa experiente. Arthur, com seu conhecimento enciclopédico das estradas secundárias do Brasil, evitava as principais rodovias, optando por atalhos e desvios esquecidos. Beatriz era vigia, os olhos constantemente no retrovisor, procurando pelo brilho de faróis que não pertenciam àquele lugar. Várias vezes, eles o viram. O sedã preto de Silas, distante, mas sempre lá, uma presença constante em sua fuga. Ricardo, com seu conhecimento dos hábitos de seu pai, estava guiando o caçador, antecipando seus movimentos. Mas Arthur era imprevisível, sua lógica a de um homem que não tinha mais nada a perder. Eles precisavam da terceira chave. Em uma pequena e esquecida cidade no Vale do Paraíba, eles encontraram refúgio em uma oficina mecânica abandonada, um fantasma do passado de Arthur. Lá, cercados por motores enferrujados e o cheiro de óleo velho, eles realizaram o ritual final. O autômato do Pierrot foi colocado dentro da gaiola de Faraday. Com um clique suave, o pequeno escritor mergulhou a pena no tinteiro e, em uma folha de papel em miniatura, desenhou não palavras, mas um símbolo, uma cruz sobre um contorno de ilha, e ao lado, o desenho de uma formação rochosa que se parecia com um rosto adormecido. A peça final do quebra-cabeça. Eles chegaram à costa de Angra dos Reis parecendo fantasmas, cansados e empoeirados, o trailer um testemunho de sua jornada desesperada. Eles usaram suas últimas economias para contratar um velho pescador, um homem chamado Jonas, cuja pele era tão curtida quanto o couro dos baús de Alistair. Jonas olhou para os olhos cansados do casal, para a urgência silenciosa em seus rostos, e viu não clientes, mas almas em busca de algo. Ele concordou em levá-los, sem fazer perguntas. O barco de Jonas os levou através da Baía de Águas Verdes, o mapa de Alistair guiando-os por entre as ilhas. Eles encontraram a ilha do mapa, uma pequena e desabitada porção de terra coberta de mata densa. E na costa rochosa, eles viram a formação rochosa do desenho do Pierrot, o perfil do gigante adormecido. O diário dizia, asterisco a entrada se revela quando a maré chora sua perda. Asterisco maré baixa. Eles encontraram a entrada para uma caverna marinha, uma fenda escura na base do penhasco, acessível apenas naquele breve intervalo de tempo. Dentro, a caverna era uma catedral de rocha e sal. E no fundo, em uma plataforma natural acima do alcance da maré alta, estava um grande baú de madeira, reforçado com ferro, coberto de cracas e com a marca do Império gravada em sua tampa. No momento em que Arthur colocou a mão na tampa do baú, uma sombra bloqueou a luz da entrada da caverna. Silas e Ricardo estavam ali, bloqueando a única saída. Obrigado por fazerem o trabalho pesado, disse Silas, um sorriso vitorioso no rosto. Ricardo estava atrás dele, o rosto uma máscara de conflito, incapaz de encontrar o olhar de sua mãe. Acabou, Ricardo, disse Beatriz, a voz não de raiva, mas de uma tristeza profunda. Olhe para o que você se tornou. Por quê? Porque ele me prometeu, gritou Ricardo, a angústia finalmente rompendo sua fachada. Ele me prometeu uma parte, uma chance de consertar tudo, de pagar minhas dívidas. Vocês nunca acreditaram em mim. O papai, ele sempre me olhou como se eu fosse um fracasso. Nós lhe demos tudo o que tínhamos, chorou Beatriz. Nossa casa. Nossa vida. Silas riu, impaciente. Chega de drama familiar. O tesouro. Arthur, que estivera em silêncio, deu um passo à frente. Você quer o tesouro, Silas? Terá que pegá-lo. Ele olhou para um canto da caverna, onde um velho guincho de barco enferrujado estava parafusado na rocha, com uma rede de pesca pesada e apodrecida a seus pés. Enquanto Beatriz mantinha Ricardo paralisado com a força de sua dor, Arthur se moveu. Ele não era um lutador, mas era um mecânico. Ele viu o mecanismo, a alavanca de liberação do guincho, o contrapeso. Em um movimento rápido, ele prendeu a rede solta a um mosquetão no cabo do guincho e chutou a trava de segurança. Silas, vendo o movimento, ergueu sua arma.
Mas foi tarde demais. A pesada rede de pesca, com seus pesos de chumbo, caiu do teto da caverna como uma cortina, envolvendo Silas e o jogando no chão. Antes que ele pudesse se livrar, Arthur puxou outra alavanca, e o guincho, com um gemido de metal enferrujado, o içou no ar, deixando-o pendurado e impotente como um peixe em uma rede. Naquele momento, Ricardo, livre do controle de Silas e quebrado pela confrontação com sua mãe, caiu de joelhos, soluçando. A maré, indiferente ao drama humano, começou a subir, a água lambendo a entrada da caverna. Eles estavam presos. Mas o velho pescador, Jonas, a quem Arthur havia prometido um sinal, viu que a luz combinada não apareceu na entrada da caverna. Fiel à sua palavra, ele chamou a patrulha costeira. Meia hora depois, eles foram encontrados. Silas, pendurado e furioso, Ricardo, um filho pródigo em prantos, e o casal de idosos, exaustos, mas de pé, ao lado do tesouro perdido de um império. Um ano depois, o Brasil estava cativado pela história dos avós aventureiros. O tesouro de Dom Pedro foi devolvido ao acervo nacional. A Sociedade dos Herdeiros do Escorpião foi desmantelada, graças à confissão de Silas. Ricardo, após cooperar com as autoridades e devolver o que restava do dinheiro de seus pais, recebeu uma sentença suspensa, sua punição sendo o fardo de sua própria traição. Arthur e Beatriz receberam uma recompensa que os tornou confortavelmente ricos. Mas eles não compraram de volta sua antiga casa. Compraram um motorhome novo e reluzente. A cena final os encontra estacionados em um mirante espetacular na Chapada Diamantina. O sol se põe, pintando o céu com cores que envergonhariam qualquer joia. Beatriz está do lado de fora, pintando a paisagem, o rosto sereno. Arthur está com a cabeça enfiada no motor, não porque precise de conserto, mas por puro prazer. Dentro do motorhome, em uma prateleira de vidro, os 3 automatos do grande Alistair estão em exibição, guardiões silenciosos de uma jornada improvável. Eles não haviam apenas encontrado um tesouro. Haviam encontrado a si mesmos novamente. Eles recuperaram não apenas sua independência, mas a aventura que a juventude lhes prometera e que a vida lhes roubara. Arthur ligou o motor, um som suave e poderoso. Beatriz entrou, sorrindo. Juntos, eles pegaram a estrada, o motorhome deslizando pela paisagem, não fugindo de nada, mas viajando em direção a tudo. A última grande jornada deles havia apenas começado.